Então, esse é o trabalho final da disciplina de Sistemas de Processamento Paralelo, período especial da Universidade Federal do Paraná, trabalho de MPI, e eu sou o Lineu. Então, a proposta do trabalho, a ideia era fazer a convolução, a paralelização do código que faz a convolução de uma imagem. Em matemática, a gente tem um operador linear, que a partir de duas funções dadas, você gera uma terceira função que mede o produto, a soma do produto dos domínios das duas funções. No caso discreto, a gente usa um somatório, no caso contínuo, a gente usa a integral. Mas essa é a ideia da convolução, é esse operador linear. No contexto de processamento de imagens, a gente entende uma imagem como sendo uma matriz de pixels, então uma matriz de valores, né? E nesse sentido, a ideia da convolução é você pegar uma matriz reduzida, que é chamada de kernel, e sobrepor a matriz original de pixels, né? E ao fazer essa sobreposição, a gente multiplica elemento a elemento, soma todos os elementos, e o valor dessa soma é o novo elemento central, ou seja, o valor do novo pixel daquele bloco, né? Então, ao fazer isso, a gente começa a deslocar esse kernel sobre toda a imagem, e dessa forma a gente sempre vai gerar novos pontos centrais, ou seja, a gente vai gerar novos pixels. Então, ao final, a gente vai ter uma nova imagem, né? E então, se a gente for pensar, o novo ponto ele sempre vai olhar para os valores dos vizinhos e ponderar com base nos valores do kernel que a gente está usando. E aí vai gerar um novo ponto, isso vai ser feito para toda a imagem e a gente vai ter uma nova imagem. No enunciado do trabalho foi fornecido um código que recebe como entrada uma imagem no formato ppm e aplica um kernel específico que é uma matriz 3x3 em que todos os valores são um nono. Então a gente precisava modificar esse código, trocar esse kernel 3x3 em que todos os valores são um nono, para fazer o kernel gaussiano, uma matriz 7x7, então aumentou a dimensão do kernel, e após a aplicação desse kernel, aplicar algum outro. O kernel que eu selecionei foi o detecção de bordas, né? E aí, fazendo isso, paralelizar utilizando MPI. Então, o kernel do código sequencial, a parte principal da função do código sequencial já modificado é a função do stencil, que faz a aplicação dos kernels sobre a matriz de pixels original, né? Então, esse aqui é o código, né? Tem aqui o ppm-image, que é um formato que tem o x e o y, que são a largura e a altura da imagem original, e aí três vetores, o vetor do RGB, que são os vetores que a gente precisa para fazer, são as informações que a gente precisa para montar a nossa imagem, né? Aqui eu defini o meu kernel, então uma matriz 7x7, então esse aqui é o kernel gaussiano. E nesse laço, o que a gente faz é, numa primeira parte, o tratamento das bordas. Então, se a gente pensar que a gente está trabalhando com uma matriz 7x7, e a gente sempre muda o elemento central, é natural que a gente perca as bordas, né? Então, a gente, nesse caso da matriz 7x7, a gente vai perder 3 pixels de borda, no canto esquerdo, no canto direito, em cima e embaixo. Então, o que eu faço aqui é o tratamento, tal como foi feito no enunciado, eu só alterei a dimensão, para copiar o pixel original, os valores do pixel original, nessas três dimensões de borda. E aí, do outro lado, o que é feito é realmente a convolução. Pegar aquele kernel, sobrepor no primeiro bloco e ir deslocando ele sobre toda a imagem para gerar novos pontos centrais e esses novos pontos centrais escrever a nova imagem, tá? Então, é isso que é feito aqui. Por isso essas dimensões de -3 a 4, porque é um kernel 7x7 e tudo mais. E a gente faz isso uma vez e depois repete o processo. Pega uma outra máscara e sobrepõe ao resultado da sobreposição anterior, né? E aí o mesmo procedimento, a gente tem aí uma facilidade que é menos borda, né? Porque é um kernel 3x3, então a gente tem só uma dimensão de borda, esquerda, direita, em cima e embaixo. Então essa condição aqui fica bem mais reduzida do que aquela que a gente retrata 3 dimensões. E o código da convolução, o laço que faz a convolução é o mesmo, né? A gente só mudou a dimensão aqui de -1 para 1, porque ela é 3x3, mas o resto é a mesma coisa. Sobrepõe naquele bloco, multiplica todos os elementos, soma e é um novo elemento central. Então, isso que esse código faz, e no final a gente retorna o NewImage 2, que é a imagem já tratada com os dois filtros. Então, alguns exemplos. A gente tem essa imagem aqui, original. Se a gente pegar e passar nela o kernel gaussiano, ela fica assim, um pouquinho mais desfocada. Se a gente pegar a imagem original, passar o detecção de bordas, ela fica assim. Se a gente pegar a imagem original e passar os dois filtros, ela fica assim. Um outro exemplo, imagem original, imagem com kernel gaussiano, imagem com detecção de bordas, imagem com os dois filtros. Então, análise do algoritmo sequencial. A gente tinha lá no enunciado 9 entradas, 3 4K, 3 8K e 3 16K.
Então, eu fiz a avaliação do tempo de execução dessas entradas. A gente vê que é um tempo bastante consistente entre entradas de mesmo tamanho. Então, 12 segundos para 4K, 50 segundos para 8K e 200 segundos para 16K, com variabilidade bem baixa, né? O gráfico reforça isso, né, que entradas de mesmo tamanho a gente tem um tempo similar e conforme aumenta o tamanho da entrada, o tempo de execução aumenta junto, né? O tempo gasto nas tarefas, o que a gente tem no código total são duas funções que demandam tempo, né? O histogram e o stencil, né? O histogram tem dois histograms que são executados. Então tem o histogram da imagem original e da imagem modificada e o stencil que é o que faz os dois filtros. Então eu fiz a avaliação do tempo para verificar o percentual que era gasto em cada uma dessas tarefas, né? Então, em torno ali de 37, em alguns casos até um pouquinho mais de 40% gasto nos dois histograms e 60% praticamente gasto no stencil. Então, o tempo da aplicação é basicamente dominado pelo stencil, mais de 50%. Né? Sabendo disso, a gente sabe que lá dentro da função stencil tem dois kernels, né? Então, eu fiz a avaliação também do quanto tempo era demandado por cada kernel, né? E o resultado bastante interessante que eu cheguei é que 50% praticamente de toda a aplicação é, causada pelo kernel gaussiano, né? Então, o kernel de detecção de bordas ele tem um peso muito menor no tempo total da aplicação. Então, assim, metade do tempo da aplicação é determinado pela convolução utilizando o kernel gaussiano. Bastante interessante esse resultado. Para a lei de Amdahl, então, o interesse na lei de Amdahl é verificar como que funcionaria o speedup teórico, né? Sem fazer o experimento, como é que funcionaria esse speedup. E para fazer a lei de Amdahl, eu considerei a paralelização do trecho que faz o stencil. Tá? Seria possível fazer também considerando a paralelização do histograma e do stencil, mas eu fiz só do stencil porque era o que dominava o tempo de aplicação. Né? Então aqui tem o número de processadores, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, e a gente verifica que conforme aumenta o número de processadores, existe um aumento do speedup, ou seja, uma possível escalabilidade teórica do código, mas a gente verifica que isso não é linear. Então, por exemplo, se eu pegar 10 processadores, isso não vai me dar um código 10 vezes mais rápido. Isso também muito impactado porque a gente tem o histogram, que determina praticamente 40% do tempo da aplicação e não foi paralelizado. Então, é natural que haja esse aumento do número de processadores, essa estabilização. Paralelização, então, a estratégia que eu usei foi fazer a leitura da imagem original, quebrar essa imagem em fatias retangulares horizontais e enviar essas fatias para cada processo. Né? Então, cada processo vai pegar a sua parcela, a sua fatia da imagem, vai aplicar a função stencil e aí vai enviar o resultado final para o processo mestre, que vai unir esses resultados e escrever a imagem final. Então, essa que foi a estratégia geral da paralelização. Então, imaginando que a gente tem um processo mestre e mais dois, o que a gente teria seria, por exemplo, essa imagem original, que era a primeira entrada fornecida no enunciado, a imagem do Batman. Então, se eu pegar lá o meu processo 1, ele vai pegar a primeira fatia da imagem e vai tratar. Vai fazer isso e vai enviar para o processo mestre. O processo 2, ele vai pegar a fatia de baixo, vai tratar e vai enviar para o processo mestre. O processo mestre junta os dois resultados e escreve a imagem final, que é desse jeito. Falando um pouco sobre o send e receive, o envio e recebimento das mensagens, né? Então, cada processo ele vai pegar a sua fatia da imagem e vai armazenar numa variável. Né? Então, ele vai ter lá os valores de x, y e RGB correspondentes para cada processo. Né? E essa variável ela é passada como argumento para a função stencil. Né? E o resultado é armazenado numa variável e a gente envia para o processo mestre o que a gente precisa para fazer a imagem, que são os vetores RGB. Né? Então, a forma como eu fiz isso foi fazer 3 sends e 3 receives de vetores. Então, um send para o R, um send para o G, um send para o B. E aí, do outro lado, você recebe o R, o G e o B. Né? E aí, lá no mestre, você ordena isso conforme o número do processo e tudo mais, para ter isso na ordem correta, para escrever a imagem final. E essa versão já foi detectados aí vários probleminhas. A primeira é que eu não consegui ler o input pela entrada padrão. Então, eu tive que ir lá alterar no código mesmo, colocar uma string lá com o nome da imagem, porque eu não consegui ler via terminal. Um outro processo foi não utilizar o processo 0 para fazer o trabalho, apenas para gerenciar e sumarizar resultados. Tem um uso excessivo de variáveis nesse meu código, também muito do que eu estou acostumado a trabalhar, que é com R, com problemas talvez não muito grandes, então a gente sai criando variável indiscriminadamente, o que é um problema nesse tipo
de estudo, que a gente está focado em desempenho, né? Um uso excessivo de envios e recebimentos, porque eu faço 3 envios e 3 recebimentos. O programa ele não executa para entradas grandes. Então, assim, o programa ele executa para entradas pequenininhas, mas para entradas, por exemplo, de 4K para frente, ele já não roda, ele não executa, dá erro de segmentação. E aí eu dei uma pesquisada nisso, eu vi que é algo comum do MPI quando você tenta enviar e receber vetores grandes, que ele não faz, né? Então, talvez uma solução seria trabalhar com os tipos derivados. Eu tentei em alguns casos, não funcionou, preciso estudar melhor essa parte, mas acho que a solução seria trabalhar com tipos de dados derivados para enviar esses vetores RGB de uma forma mais eficiente, reduzindo principalmente também o send receive, né? E aí o último problema é que as bordas não foram tratadas, né? Quando eu faço o tratamento das parcelas, fica ainda aquele problema da borda, que a borda não é tratada, né? Então eu precisaria pegar essa imagem final e fazer o tratamento dessa borda, né? Mas isso faltou perna para fazer. Até pensei em uns jeitos de fazer, mas faltou tempo. Então é isso.